que Malta é um país lindíssimo, cheio de belezas naturais e históricas, isso a gente não precisa nem discutir, né? Mas, por outro lado, a gente também tem os pontos negativos, aquelas coisas que incomodam no dia a dia e que a gente precisa compartilhar com você, principalmente se você está pensando em morar no país. Então, continua aqui comigo nesse vídeo que a gente vai compartilhar quais são os pontos negativos de morar aqui na ilha. Hello Malta, hello Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta. Bianca por aqui. E é isso, na hora que a gente vai decidir um lugar, um país pra gente morar, a gente tem que considerar os pontos positivos e os pontos negativos. E isso é todo lugar do mundo. Não existe um país perfeito. Todo país vai ter as coisas boas e as coisas não tão boas assim. E aí basta você avaliar o que pesa mais dentro da tua rotina, do que você está considerando para a tua qualidade de vida, enfim. Então é bom a gente trazer para você ter esse panorama geral. E não vai ser eu que vou estar falando, não. A gente abriu uma caixinha lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, vamos deixar aqui na tela para você seguir. A gente abriu essa caixinha e perguntou para os brasileiros que moram aqui em Malta quais são os pontos que eles consideram mais negativos de morar aqui. Porque é diferente de você vir e passar um período curto de intercâmbio ou visitando a turismo para você que vai vir morar, que vai realmente ver as coisas do dia a dia e vivenciar aquele país. Por isso que a gente trouxe aqui então as coisas que mais se repetiram na caixinha, as principais para você que está considerando Malta como seu próximo país. Vamos então à primeira resposta que a gente selecionou aqui, que é em relação às calçadas. Olha só, calçadas minúsculas. Sim, gente, pode parecer às vezes meio bobo a gente falar da calçada, mas todo mundo que já esteve aqui em Malta com certeza reparou que as calçadas são super estreitas. Isso em todo lugar que você for. São raros os lugares que você vai ter um espaço maior para caminhar. Por exemplo, na capital Valletta, que a gente tem várias ruas que não passam carro, que é para o pessoal caminhar mesmo. Mas nas cidades centrais, enfim, é aquela calçadinha minúscula que todo mundo que tem que andar em filinha assim, porque não dá para caminhar muita gente ao mesmo tempo. E também cidades antigas, vilas, você vai encontrar às vezes uma calçadinha muito minúscula ou até inexistente. E a gente tem que considerar também essa herança cultural e histórica do país, né? Um país muito antigo, que lá atrás não tinha aquele planejamento para criar as ruas, as calçadas, as casas já eram direto na rua, então acaba que, né, a gente não tem essa super estrutura de calçada aqui no país. Quem tem pet, conseguir alugar casa é extremamente difícil. Eu, né, particularmente, e o Thales, a gente não tem nenhum pet, cachorro, gato. Então a gente nunca teve que passar por essa situação de alugar um apartamento, né? Mas a gente já conheceu amigos, colegas ou pessoal que comentou que teve dificuldade e isso é bem real, assim. Se você estiver considerando morar aqui em Malta e trazer o seu bichinho, tenha isso em mente. Além de ter um gasto maior, não só de você trazer o seu cachorro, o seu gato para um país diferente, né, que tem inúmeras coisas que você precisa fazer. Tem também a questão de você muitas vezes pagar um depósito duplo para você alugar uma casa aqui, como uma segurança para o landlord, né, para o dono do apartamento, que o bichinho não vai estragar as coisas. E também a questão de realmente aceitar ou não. Então isso vai limitar bastante as suas opções de aluguel, de apartamentos por aqui. Mas não é impossível, tá? Então calma, não precisa ficar desesperado. Só é um pouco mais difícil e precisa de muito mais planejamento ali financeiro e organização também. Informalidade em muitas áreas. Aí vira a casa da mãe Joana dos malteses. Amo Malta, colocou um amo Malta ali no final. Uma coisa que dá pra você fazer uma comparação é como se fosse uma cidade de interior. Então o país é pequeno, existem assim, ó, as famílias que todo mundo conhece, que são as famílias mais poderosas, enfim, que tem o sobrenome X, Y. Então tem essa questão assim entre os malteses e ao mesmo tempo tem essa coisa da informalidade de sempre tem um jeitinho, né? Não é o jeitinho brasileiro, mas tem o jeitinho maltese. Então a pessoa que conhece o outro, não tem muitos processos padronizados em algumas áreas. Então é algo que você precisa ter em mente que não vai ser assim tão organizado, tem uma burocracia e tem o jeitinho maltês também. A água, eu usava água mineral até para cozinhar. E o cabelo? Fica uma palha, haja hidratação.
hidratação. Isso é uma coisa que muita gente percebe quando vem aqui para Malta, né? O que sente, vamos colocar assim, da questão da água, né? De quando você vai lavar o cabelo, principalmente se você tem coloração no cabelo, né? Tem um cabelo descolorido, enfim. A água é diferente porque é uma água dessalinizada. A gente não tem fonte de água potável aqui, rios, lagos no país, então toda a água tratada vem do mar. Então ela acaba tendo bastante calcário, que vai fazer, né, com que ela fique mais até esbranquiçada, vamos dizer assim, e prejudica também, né, de certa forma, o cabelo. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Já conversei com gente que não sente e eu sou uma dessas pessoas que eu acho que talvez eu já tenha me acostumado e eu não tenho também tintura no meu cabelo hoje, então eu não sinto tanto, porque tem gente que tem coloração, como eu falei, e vai sentir mais. E também depende de experiências prévias. Tanto no Brasil, se você já morou, por exemplo, em cidades litorâneas, que também o cabelo fica diferente, não só por conta da água, mas a umidade, enfim. Como eu, por exemplo, já morei na Irlanda, a água também não era boa, sentia bastante. Outros países que a gente viajou, por exemplo, a Alemanha, também água muito esbranquiçada, muito calcário. Então depende das suas experiências, né? Não é só uma coisa particular de Malta. Então tem vários fatores aí que podem afetar o seu cabelo. Só sai de Malta de avião ou balsa para a Itália. Gente, Malta, como todo mundo já sabe, é uma ilha, né? Um arquipélago formado por várias ilhas. E não tem como a gente sair de trem, como é muito comum em outros países europeus, por exemplo, de você ir de uma capital de um país à capital de outro facilmente. Aqui você vai ter que pegar ou um avião, que tranquilamente você tem conexão com diversos países. Então não é um país com falta de conexão, que você vai ficar isolado. Ai meu Deus, eu só posso ir para 3 países. Não, tem muita opção de voo para você visitar a Europa inteira. E a outra opção, que não é o avião, é você pegar uma balsa ou um ferry saindo aqui de Malta e indo até a Sicília, na Itália. Então realmente essas são as únicas formas de você sair aqui da ilha de Malta. Falta de verde, árvores, parques, natureza. Aqui você não vai ter aquelas ruas arborizadas, cheias de árvore de um lado e de outro. Tem acho que uma ou duas no país assim que você marca, né? Você grava na cabeça que, nossa, essa rua é maravilhosa. Mas não é comum, né, de você ter muitas árvores, principalmente no meio das cidades. O que torna, né, a alta temporada, o verão, ainda mais quente, né, a sensação térmica. Porque no Brasil é comum a gente ter várias cidades que são muito arborizadas, então isso ajuda ali na sensação térmica de você ter uma sombra, não ficar tão quente. Agora, aqui em Malta, você tá ali no sol de 35, 38 graus, não tem árvore, passa facilmente ali para os seus 40, 42 graus ali de sensação térmica. Tem alguns parques, a gente tem alguns jardins, o Parque Nacional tá ali, então tem alguns lugares que você vai ter verde e tal, mas não é assim de fácil acesso, de você estar num centro, vou caminhar, sentar ali num parque. Você tem que se deslocar, pegar um ônibus, pegar um carro para ir até um parque, por exemplo, e curtir um verde. Agora, uma que se repetiu muito mesmo, é essa daqui, ó. Transporte público. Gente, é cada perrengue. Pois é, gente. Mas antes de a gente entrar nesse tema, vou fazer um parênteses aqui. A percepção de cada pessoa sobre isso vai ser muito diferente, porque depende do teu background, né? De onde que você vem do Brasil, quais as experiências que você já teve, seja de viagem, seja de dia a dia, de rotina. A tua base de comparação pode ser muito diferente da base de comparação de outra pessoa, né? É algo que só vivendo para saber. Mas o que as pessoas reclamam muito, né, e que a gente recebeu na caixinha, é a superlotação, principalmente horário de pico, do ônibus não parar, tá cheio e não parar no ponto e você ficar lá tendo que esperar o próximo ponto, ou das pessoas não fazerem fila para entrar no ônibus, que é assim, é aquela coisa de salve-se quem puder, tipo, abriu a porta do ônibus, a galera vai se enfiando e o mais esperto consegue entrar e é isso, não tem uma fila que você respeita.
respeita não. Horários de pico aqui tem muito trânsito, então ou de manhã cedo, aquela hora que todo mundo tá indo pro trabalho, indo pra escola, e no final de tarde também, a partir das suas 4h30 da tarde até umas 6h30, 7 horas, é um caos de trânsito e causa essa coisa de superlotação, né, de todo mundo em pé no ônibus, o ônibus passa reto porque já tá lotado, não deixa ninguém entrar. Então tem essas coisas sim, principalmente no verão, que a ilha tá cheia de turista também. É algo assim que se você vai depender de transporte público, ou você vai ter que organizar muito bem o seu tempo para você evitar estes horários, ou já ficar na manga ali com Uber, com Bolt, ou alugar um carro se você está vindo a turismo. Então depende muito dos teus objetivos, assim, quando você estiver aqui na ilha, mas é algo a se considerar, de ter em mente. Se você for depender de transporte público todos os dias, isso pode ser um problema ou não, então tem que ver aí. Outra coisa que se repetiu muito, que também é muito real, é isso aqui, ó, falta de estrutura e péssimo sistema de coleta de lixo. A infraestrutura do país realmente ainda não está no seu ideal ou nos padrões europeus, podemos colocar assim. É um país antigo, um país pequeno que se transformou muito rápido ao longo dos anos, né? Em questão de muita gente vindo imigrar, oportunidade de emprego, as pessoas vendo Malta como um país interessante para morar, para viver. E aí o país teve um boom repentino. A vidinha deles era ali, ó, tranquila, transporte público tal, a estrutura servia a galera que morava no país, mas o país cresceu muito e muito rápido, muito de repente. E o país não acompanhou a estrutura, né, a infraestrutura do país para atender tanta gente, tanta demanda. E aí acontece isso de a gente ter muito problema em questão de estrutura no país. E um desses problemas que afeta muito, né, o dia a dia de quem mora aqui é o sistema de coleta de lixo, né? Então você não tem um sistema de lixo realmente eficiente, onde tem aqueles latões de lixo grandes, por exemplo, que toda a galera da rua pode colocar seu lixo, seus sacos de lixo lá dentro. Ou cada residência ou cada prédio ter o seu latão de lixo para todo mundo colocar. O lixo é colocado lá no saquinho, tem a separação de orgânico, de mix e também de reciclável, beleza. Mas você tem que pegar o seu saco e colocar na rua no dia lá que tá estipulado que tem que colocar, e ele vai ficar ali na rua, junto com uma montoeira de lixo, principalmente se você tá numa rua que tem um monte de prédio, por exemplo, que tem bastante morador, aí fica aquelas pilhas de lixo ali esperando para serem coletados, né? Cheiro também de ter bicho, né? De às vezes vir barata, de vir rato, então esse é um problema bem sério e que assim, as pessoas já sabem, estão cientes, não deixam de falar sobre isso e reclamar. Ainda estamos esperando uma posição, né, do governo de realmente, ó, vamos fazer uma reforma nesse sistema de coleta de lixo geral para que seja possível e praticável, né? Bolha imobiliária estourando em áreas centrais, ninguém consegue acompanhar o aluguel, principalmente após a pandemia, gente. Teve um boom, assim, questão de valores de aluguel que mudou demais. E é aquela coisa, aumentou o valor do aluguel, os apartamentos não ficaram melhores da noite pro dia. Claro que tem vários apartamentos novos saindo e tal. Isso muito verdade, gente. E principalmente nas áreas centrais, você vai pagar às vezes muito caro por um apartamento que não é bom, né? Que não é super moderno e tal, mas é só porque você tá na área central, porque tem muita gente, tem muita demanda. E aí o que eles fazem? Ah, tem muita demanda, tem muita gente querendo, vamos aumentar os preços, a galera vai pagar mesmo assim, e é isso, né? Seguimos a vida. Então é algo que você precisa também considerar caso você esteja vindo morar. Será que vale a pena, dependendo do meu orçamento, ou às vezes de onde é o meu trabalho, de eu morar nos centros, ou considerar outras regiões que não sejam tão centrais, um pouquinho mais afastadas ou vizinhas. Não está no nível de outros países. Vamos colocar aqui a bolha imobiliária da Irlanda, por exemplo, que está muito mais
mais absurda, né? Que eu acho que é uma comparação assim mais próxima de muita gente que tem experiência também com a Irlanda e tal, mas continua sendo caro também em relação ali a salário e tal, então é uma coisa para colocar em mente. E aí, o que vocês acharam desses pontos negativos? Deu para ter uma noção mais ou menos? Uma coisa que eu acho interessante de falar para vocês é: não se assuste, não pense que esse é o fim do mundo, porque todo lugar vai ter os seus problemas, né, gente? Eu acho que isso é normal. A gente evidenciou aqui alguns problemas, mas é aquela coisa, nossa, isso não é impraticável no dia a dia. Nossa, minha vida vai ser horrível porque a calçada é estreita, ou a minha vida vai ser horrível porque a gente tem muito trânsito. Depende muito de como que vai ser a tua vida aqui, a tua rotina, do que você tá esperando, do que você prioriza, né? Então o objetivo desse vídeo é realmente para vocês abrirem a cabeça e também olharem esses lados aí que não são tão legais. Porém, claro, né? A gente tem muita coisa bonita aqui em Malta, então tem que ver o que a gente faz para equilibrar esses pontos aí. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você tem alguma opinião, algo que você queira dizer. Deixa aqui nos comentários. Curte muito esse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os nossos vídeos e conteúdos sobre Malta, porque não tem só ponto negativo, não. Tem muita coisa boa aqui também e a gente mostra tudo para vocês nos vídeos aqui do canal. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!